Olá pessoal, hoje leio Isaías 55, versículos 8 a 9 para nossa reflexão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Certamente a visão e a sabedoria divina ultrapassam em muito a nossa compreensão limitada, o que nos deveria fazer confiar em Deus e buscar a sua orientação, sua vontade, sua liderança em todas as áreas e projetos da nossa vida. Contudo, este não parece ser o foco principal da mensagem deste texto. Se nos atentarmos ao contexto imediato anterior desta fala de Deus, podemos perceber que se trata de algo mais específico que contrasta a santidade de Deus e a pecaminosidade humana. Nos versículos 6 e 7, Isaías diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Vejam que isso indica um chamado ao arrependimento. O ímpio deve abandonar o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos e se voltarem para Deus. Buscarem o Senhor para receberem o seu perdão. E neste contexto, caminho está relacionado à forma de viver e pensamentos à forma de pensar. Deus é santo, sua forma de agir não é como a do homem mau, a sua forma de pensar não é como a do homem perverso. Os caminhos e pensamentos de Deus são superiores aos nossos, no sentido que são celestiais e não terrenos, como os nossos. Os caminhos e pensamentos de Deus são de justiça, de amor, são santos, e os nossos pecaminosos. Segundo o profeta, Deus dá de bom grado o seu perdão, mas as pessoas só vão buscar o Senhor para receber essa graça se entenderem antes que são pecadores. E este parece ser o foco, o objetivo, a mensagem principal desse texto. Ou seja, nos levar a reconhecer que os caminhos e pensamentos de Deus são caminhos de amor, são justos, são santos, enquanto os nossos são injustos e pecaminosos, nos despertando assim para o arrependimento e a conversão a Deus. Segundo Lutero, o início da salvação é justamente esse, o conhecimento do nosso pecado, pois é isso que nos faz dar a glória da justiça somente a Deus. E ele afirma: embora erremos com frequência e caiamos e pequemos, se porém cedermos ao Espírito Santo mediante a humilde confissão da nossa maldade, o próprio Espírito Santo estará conosco e não só não imputará os pecados que reconhecemos, mas a graça de Deus também os cobrirá e nos cumulará de outros dons que necessitamos, tanto para esta vida quanto para a vida futura. Ou seja, o pecado reconhecido, o pecado confessado é perdoado e coberto pela graça de Deus. E veja que o profeta também diz, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. O que nos leva a entender que este tempo de se voltar para Deus é limitado. No capítulo 61, versículo 2, Isaías fala do ano da graça de Deus, que se cumpre em Jesus, como ele mesmo declara em Lucas capítulo 4, versículos 16 a 21, após ler esse texto na sinagoga de Nazaré, no início do seu ministério. Jesus ele declara que naquele momento estava se cumprindo essa palavra, o que significa que nós vivemos este ano da graça de Deus, que o perdão de Deus nos é oferecido gratuitamente por meio da fé em Jesus.
né? Jesus ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, ele subiu aos céus onde intercede por nós e prometeu retornar, fechando esse ciclo, né? Portanto, o tempo para se arrepender, para se voltar para Deus é hoje, né? Como afirma Paulo em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, diz Paulo, né? Este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Deus quer nos salvar, né? E hoje é o dia de reconhecermos que os caminhos e os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, né? Agora é o tempo de nos arrependermos, de nos voltarmos para Deus, para recebermos o seu perdão e viver os caminhos e os pensamentos santos de Deus. Que Deus te abençoe com graça e paz, em nome de Jesus. Amém.